A paz, Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Deixa eu só achar minha anotação aqui. Aonde que eu deixei aqui? Deixei essa tela aqui. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de João. João, a gente vai ler, vai ser do 1 ao 11, mas nós vamos começar lendo o versículo 1 e 2. Nós já vamos começar a tirar a lição daí, depois a gente vai lendo aos poucos e vamos aprendendo mais a palavra. Amém? Todos acharam o Evangelho de João, o capítulo 8. A gente vai estar lendo o versículo 1 e 2. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Eu vou estar lendo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Vamos estar lendo? Vamos estar orando na nossa vez? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa honra, meu Pai, de estar aqui novamente para adorar o Senhor, para louvá-lo, meu Pai, e agora para estar ministrando a palavra. Meu Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor usando os lábios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E que o Senhor Jesus Cristo venha me usar hoje para o canal de bênção para essas almas que estão aqui, meu Pai. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa estar falando com cada um aqui. E que o teu nome venha ser exaltado essa noite. Porque esse culto é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos podem se sentar? Amém? Glória a Deus, né? Eu vou ler novamente aqui o versículo 1 e 2. Depois todos foram para casa. Então eles já estavam ali fazendo alguma coisa, né? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado e ensinando a todos. Sabe que no nosso tempo, até depois da pandemia, muita gente usou a pandemia como desculpa para ir na igreja mais, né? Agora eu vejo em casa, né? Mas assim, a gente está vendo um esvaziar, vamos dizer assim, das igrejas de uma maneira geral, né? Tanto é que as igrejas, para chamar a gente agora para ir, colocam o jogo de futebol, né, assim, na Copa, e chama a galera para assistir na igreja dele. Tudo para atrair gente, né? Mas Jesus estava ensinando, não estava falando de futebol. Aleluia. Por que eu estou comentando isso? De uma maneira geral, na Terra, a gente está vendo um grupo crescendo, a gente ainda não sabe o nome certo, mas eles são conhecidos como os desigrejados. Alguém já ouviu falar disso aí? Desigrejados. Eu não preciso ir na igreja mais. Deus está em todo lugar, então eu não preciso mais ser reunido. Para que eu vou lá? Jesus não ia à igreja. Jesus ia no templo, capaz, nós somos o templo. E assim eles vão usando palavras distorcidas, palavra adulterada, né? Mas tudo com desculpa para não ter compromisso mais com a obra de Deus, com falar de Deus. O que a gente acabou de ler aqui? Eles foram embora, Jesus foi para o monte orar, mas depois Jesus retornou ao templo. Ué, mas Jesus não ia para a igreja? Como é que ele retornou agora? Estranho, né? Irmãos, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que buscar o que Jesus fazia. E Jesus ia no templo. Ele ia para ficar sentado só? Para ensinar. E é isso que nós vamos estar aprendendo um pouco mais hoje, sobre a palavra de Deus. As pessoas se sentaram ao redor de Jesus. Jesus estava sentado, assim como vocês estão agora aqui, sentado para ouvir o que? A palavra de Deus, para estar aprendendo mais disso aqui, que é o que Jesus ensinava a eles. Aprender os costumes judaicos melhor, as leis judaicas, como que era, né? Que é o que eles tinham naquela época. Como que as pessoas usam isso como desculpa? A gente pode pensar de certas maneiras, né? A pessoa às vezes entra em alguma divergência com algum irmão da igreja, não quer ir mais.
Ou às vezes começa a inventar coisas, por exemplo, lá o dízimo do Velho Testamento não é mais, então está errado aquela igreja, não vou mais. Ah, Jesus não ia na igreja, eu também não vou. Né? E inventam coisas, e vão inventando coisas e mais coisas. Não existia pastor, não existia lá o obreiro, sei lá, né? Estou só colocando algumas coisas eclesiásticas aqui. E começa a colocar desculpas e mais desculpas. Mas Jesus foi de madrugadinha. Ele já estava lá ensinando, foi orar mais um pouco, se retirou para se encher. Isso vale para nós, irmãos. Temos que ter o nosso momento com Deus. O nosso momento de a gente estar orando, a gente está falando com Deus, para que a gente possa se encher. Como que a gente vai falar e vai dar algo para os outros que a gente não tem? Como que a gente vai falar que nós estamos passando ali a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, se nós não temos o Espírito de Deus? Como que nós vamos falar que nós temos comunhão com o Pai, se nós não temos? Nós ficamos só no meio do povão para se achar lá em cima. E no momento que ninguém está vendo a gente está fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus. Jesus foi orar mais um pouco e depois ele volta de madrugada. E o que a gente vê aqui? As pessoas se reuniram em volta dele para aprender a palavra. Cedinho, irmãos. Hoje a pessoa está com uma dorzinha de cabeça, não quer ir mais. Não é assim? Hoje eu estou muito cansado. Hoje isso, hoje aquilo. A gente acabou de ver que as pessoas foram cedo, foram de madrugada. Viu que Jesus estava lá, foram para aprender a palavra de Deus. E eu quero usar mais alguns exemplos aí. Quem puder a Bíblia, abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, eu já vou abrir aqui também. Olha só, já vamos aprender um pouquinho, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. A partir do 14, né? Eu vou estar lendo lá para a gente ir avançando mais rápido, irmão. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Jesus estava ficando famoso, fazendo milagres, falava com autoridade. Então, quando falava de Jesus, já começava a se espalhar. 15. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. O que é sinagoga? Alguém sabe? É o templo dos judeus. Isso, templo dos judeus. Mas não era igreja. Claro, não existia esse nome ainda. Jesus ainda não tinha feito a igreja lá com Pedro, né? Começado a igreja de Atos. Vamos, a gente pode resumir assim, para a gente entender. Sinagogas era como se fosse o templo dos judeus, onde os judeus iam para aprender a palavra, para adorar e louvar a Deus e ensinar sobre a palavra. Igreja, cristãos que vão para o templo se reunir para aprender a palavra, adorar e louvar a Deus. Ponto. Eles vão estar estudando sobre Torá, por exemplo, e nós vamos estar usando a Bíblia Sagrada como exemplo de vida. É isso. Então toda vez que nós falamos de sinagoga, é como se fosse uma igreja, igual ele falou, só que de judeus, que era naquele tempo. Então Jesus ia, e ele ia ainda para ensinar. Ele não ia, irmãos, para ficar falando divertidamente, né? Não ia para ficar contando piada, dando revelação falsa. Ele ia para ensinar a palavra, porque ele queria ensinar as pessoas que ele era o Salvador, através da própria escritura que eles tinham. E as pessoas, o que? Ficavam admiradas com ele, porque ele falava com sabedoria. Olha só? Vamos lá para o 16 aqui, ó. Jesus foi na cidade de Nazaré, onde havia crescido, né? No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Opa! Falou ali que Jesus ia de vez em quando? Eu senti na telha de eu ir na igreja, foi assim? Era de costume, era hábito de Jesus. Aleluia, Jesus Rei. Por isso, irmãos, nós temos que começar a ler mais a Bíblia, porque quando nós ouvimos coisas, principalmente com o famoso internet que tem por aí, a gente não acreditar, mas nós ficamos com a palavra de Deus. Então nós estamos aprendendo que Jesus tinha o costume de ir nas sinagogas. E olha só, vamos continuando. Ali ele se levantou para eles para ler as Escrituras Sagradas. Depois, quem quiser continuar no texto, vai lá e vai ler
sobre Isaías e vai falar que as escrituras se cumpriam dele e tal, né? Vamos para mais um? Quero dar alguns exemplos aqui para não ficar na minha palavra só. Marcos, está pertinho aí, volta mais um livro. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 27, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo do 21 ao 27. Eu vou ler alguns só, né? Quem quiser anotar para ler depois, para ver que eu não estou mentindo, irmão. Capítulo 1, o versículo 21. Eu vou começar lendo lá já. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. O que Jesus foi fazer? Ensinar. Quando Jesus se reunia, era para falar da palavra de Deus. Ele ensinava em parábolas, ele ensinava as escrituras que ele tinha naquele tempo. Por quê? Porque o povo estava perecendo por falta de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade que está aqui nas escrituras, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não há outra verdade, assim como o mundo diz aí, todos os caminhos levam a Deus, leva lá diante do trono lá. Mas o único que leva ao Pai é Jesus Cristo. É através da palavra de Deus que nós temos a vida eterna. Você quer ser liberto dos vícios? Quer ser liberto de costumes que não agradam a Deus? Quer ser liberto de espíritos malignos? É através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E aonde nós vamos estar conhecendo a verdade? Senão na palavra de Deus. É por isso que Jesus cansava de ensinar o povo. Ele ia cedo, de tarde e à noite. Toda oportunidade que ele tinha, ele estava falando das escrituras para ensinar o povo. Assim como estou falando com vocês agora. Estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, escute. Hoje a gente coloca no YouTube, tem um pregador, a gente pode colocar a Bíblia comentado e vai falando, salmos, e por aí vai. Hoje está muito mais fácil, irmãos. Não sabe de alguma coisa? Coloca aqui no Google, mas o que significa essa palavra? Escreve ou dita, ali já vai aparecer o que quer. Mas e as igrejas? Será que elas estão falando muito de Jesus ou não? Eu fui numa igreja lá, que eles gostam de tocar lá, que eles sempre me chamam para ajudar, quando o rapaz do violão falta, tem uma bandinha. Nossa, muito bênção. Mas nossa, quando chega na hora da palavra, eles pecam muito, sabe? A mulher começou a ficar falando de um filme divertidamente, eu nem assisti esse filme, nem quero assistir também. Ficou falando mais do que isso aqui. Por causa que era sobre emoções, sobre as coisas. Usou o livro de Esther lá como referência. Jesus não é para ficar falando de filme, para ficar falando de livro da época, de filosofia que eles tinham. Jesus também ensinando a palavra. Glória a Deus. Temos que estar ensinando a palavra, sem falar com a referência que ela usou ainda. Você quer ter um controle emocional? Busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque o Espírito Santo de Deus. Não é assim? Eu falo por mim mesmo. Tenho que fazer mais mesmo isso. Também tenho. Né? Você está atribulado, vamos dizer assim, está em guerras ali, nas lutas do dia a dia, dobra o teu joelho, busca Jesus, que você vai ter o quê? Paz de espírito, em meio às lutas, Aleluia, meio às tribulações. A palavra de Deus fala também que a alegria do Senhor é a nossa força. Busca Deus, fala, Deus, eu quero essa alegria que vem do Senhor, essa alegria que vem da salvação de Ti. Ah, mas tem várias igrejas abrindo, tem muitas igrejas, está virando um país de evangélicos, tá? Mas está aumentando o número de pessoas que estão se matando, que estão em depressão, que vão atrás de bebidas, de drogas, tudo para querer satisfazer aquilo, quando a palavra de Deus fala que a alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas por quê? Porque não é ensinada a palavra de Deus. As pessoas estão morrendo, estão se matando, irmãos. Não é coisa de velho, não, é coisa de criança, de jovem, de adulto. Chega lá, a pessoa se enforcou, se matou, entregou sua vida e não aguentava mais viver nessa terra. Assim eu acabo com os meus sofrimentos. Será mesmo? Porque faltou a alegria que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor, o amor que vem de Deus, o amor verdadeiro. Muito se fala em amor, não é assim? Os worship da vida aí também fala direto, meu amor, meu lindo, mas não fala que Jesus, meu amor, meu lindo, meu amado.
Tanto que a Bíblia ainda, se a gente for usar cantares, lá fala que Jesus tinha até o cabelo preso. A gente for usar como base cantares capítulo 5. Porque é falsidade, irmão. O mesmo cara que está falando, eu amo, não sei o que, é o mesmo cara que fala lá, o meu pai morreu, agora eu tô doce, estou andando de camaro amarelo, tudo. Tá nem com o pai que morreu, não é assim? Nas músicas. Porque falta amor de verdade. As pessoas ficam ouvindo aquilo, não tem nada a ver, e o coração vai ficando duro, o coração vai ficando triste, deprimente, porque falta a alegria do Senhor. E quem que dá essa alegria? Não, o Senhor. Por isso que Jesus tirava tempo para ele estar orando sozinho e depois ele transmitia essa alegria, essa paz, esse amor, porque ele se enchia. Jesus precisava fazer isso? Não. Mas ele veio para dar o exemplo. Isso o próprio Jesus, que não precisava orar, que não precisava jejuar, que não precisava ficar um tempo sozinho ali meditando na palavra, falando com o Pai, fez, porque ele e o Pai é um só. Imagine nós, irmãos. Depois a gente vem para a igreja para ficar contando, tive uma visão disso, uma visão daquilo, não sei o quê, e a Bíblia está onde? Contar sobre o filme, contar sobre o que viu aí, mas cadê a Bíblia? Cadê o ensinamento? Nós só vamos mudar de vida quando nós entendemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se não tiver mudança de vida, você não tem o Espírito Santo, coisa nenhuma, você tem o Espírito de engano. Você pode se bater aqui, entregar profecia, falar um monte de línguas, mas se você sai daqui e vai encher a cara, está todo depressivo, está cheio de coisa. Epa, peraí, cadê o Espírito Santo então? Cadê o Espírito Santo? Não tem mudança de vida, irmãos. É religiosidade barata. Deixa eu continuar aqui, irmão. Bom, tem mais texto se eu quiser. Que Jesus expulsa até demônios lá no templo, né? Quem quiser ler, depois é Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 27. Quer dizer, esse que a gente estava lendo, desculpa. Nós temos Marcos capítulo 2, 35 ao 37 e outros também. Falam de oferta, né? Assim, tudo para não querer se comprometer. Mas quem ama Deus, irmãos, já recebeu, devolve o dízimo. Se ele tem algum compromisso com Deus, algum propósito, ele vai lá e oferta, ele cumpre, ele volta, porque ele ama Deus, ele entende que tudo que ele tem vem de Deus. E se ele ama a Deus, ele é fiel a Deus, ele tem compromisso. Como ele mostra que tem compromisso com Deus? Eu vou dar um exemplo. Se ele é casado, ele não vai fazer, tá aqui com eu com a minha esposa aqui, eu falo que eu amo ela, tenho compromisso com ela, mas eu estou lá, né, dando em cima de fulano, assim, tirando meu tempo. Não, eu tenho compromisso com a minha esposa. Se nós temos compromisso com Deus, é compromisso com Deus. Não é com né, como poderia dizer, Exu, Orixá, enfim, outras coisas, signos, não é assim? Cores. Tem até cor, tem gente que acredita até na cor. Essa cor aqui representa que eu vou ter muito dinheiro. Não, chega lá, tá pobre, mesma coisa. Não adianta nada. Sabe, irmãos? Nós temos que crer mais em Jesus, buscar mais em Jesus. E se você está querendo ter uma vida, vamos dizer assim, melhor nessa terra, olha, as coisas da terra são conquistadas pela terra, né? E as coisas espirituais pelo Espírito. Então, cara, vai trabalhar. Aleluia. Vai trabalhar, vai estudar. Quer crescer na vida? Agora vem na igreja só para estar de campanha, aí não dá certo, vai embora. Não, você fez o que a tua parte? Deus promete abrir as portas para você, Deus promete que você servir a Ele, você vai comer do bom do melhor, sim. A palavra de Deus fala que nunca viu um justo mendigar o pão, não é? Não fala assim? Tá, mas você está indo trabalhar? Você está indo estudar? Você está querendo buscar? E é o que acontece. Se Deus existisse, isso não aconteceria comigo. Não é assim que falam? As pessoas estão inventando desculpa, porque não querem compromisso com Deus mais. Mas tem que ser ensinada a palavra, irmãos. Está acontecendo esse abandono das igrejas, porque a própria igreja, de uma maneira geral, está fraca. Porque quem salva, quem cura, quem liberta, quem batiza com o Espírito Santo, quem vai voltar para buscar a sua igreja é Jesus Cristo. Glória. Isso o próprio Jesus ensinava, nós temos que continuar ensinando esse povo. Em nome de Jesus. Quer ter poder, quer ter autoridade, não é assim que nós falamos? E o Espírito estava lá e Jesus fazia milagre, tinha o poder, as pessoas ficavam maravilhadas quando via Jesus, porque ele falava com autoridade, não igual os fariseus, ele tinha propriedade naquilo que ele falava. Você quer ter propriedade naquilo que você fala?
Busque a Jesus e peça: Jesus, eu quero ter autoridade para falar o teu nome. E Jesus vai te dar. Mas é jejum, é oração, é vida com Deus. Amém? Amém. Deixa eu voltar para o texto base lá, irmão, senão eu não vou conseguir vencer, né? Então a gente estava no Evangelho de João, capítulo 8, e a gente vai continuar. Eu li o 1 e o 2, a gente vai ler agora a partir do 3, né? Olha só o que vai falando lá. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Olha só. Eles disseram: mestre, hipocrisias, né? Eles nem tinham Jesus como mestre. Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras têm de ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que você diz sobre isso? Oh, falando para Jesus, né? Temos que conhecer a Bíblia. Temos que conhecer Deus no Novo Testamento, lógico, mas também temos que conhecer o Velho. As pessoas vão falar que tem coisas que não servem mais. As pessoas vão falar coisas que parecem ser bonitas, mas não vêm de Deus. Tem toda uma pinta de espiritualidade. Vamos falar porque as palavras têm poder. Não sei o que. Então eu tenho 1 milhão na conta. Deixa eu ver, não tem. Então como é que faz? Sabe? Vamos trazer vibrações. Você tem que trazer energias positivas. Já ouviu falar umas coisas assim? Né? Tem bastante, irmão. A igreja está crescendo, o ocultismo está crescendo. Eu vou lá para falar com uma constelação familiar. Eu vou lá falar com o meu descendente para ver o que ele vai falar comigo. Aí vem a mulher e faz lá uns negócios. Né? Sabe que isso vem de Jesus, né? Mas fala bonito, tem um ar espiritual, né? Mas se conhecesse a palavra, ia ver que isso é algo adulterado, que não vem de Deus. É uma palavra adulterada. E eu vou mostrar aqui que ele estava adulterando contra Jesus a palavra, né? Quer ver só? Eu vou citar aqui para a gente ir mais rápido. Se nós formos ler em Levítico, capítulo 20, versículo 10, vai dizer assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero, ou seja, o homem, né, quanto a adúltera terão que ser executados. Eu vou dar mais um texto aqui ainda. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher casada, ambos, o homem que se deitou com ela e a mulher, terão que morrer. Vocês perceberam que tem alguma coisa errada aqui nessa história de Jesus agora ou não? Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Então, aqui na palavra que a gente leu, a lei de Moisés, diz que tanto o homem quanto a mulher, né, se pegar no adultério, vai ter que ser executado. Ó. Acabou. Foi pego, não tem desculpa. Agora, olha só o que acontece com Jesus. No versículo 4: e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas e tal. Acabamos de ver na palavra que é o homem e a mulher. Nessa história aí, você viu algum homem que estava em adulto também ou não? Estava em adultério? Ué, mas cadê o cara? Cadê o rapaz que estava ali com a mulher? Alguém sabe? Também não sei. Porque ele não está ali. Ele não está ali. Muitas vezes as pessoas vão usar meias verdades, vão citar até versículos bíblicos, mas distorcendo, incompletos, sem contexto, para querer o que? Enganar. Mas você acha que Jesus foi enganado? Não, né? Jesus conhecia a palavra, lembra? Jesus ensinava a palavra. Não era qualquer um que ia enganar ele. Por isso, irmãos, Satanás conhece a palavra. E muito bem. Se nós não conhecermos, não buscarmos a Deus, orar, buscar discernimento do Espírito Santo e aprendermos mais sobre a Bíblia, nós vamos ser enganados. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Jesus já está vindo, não vai demorar muito. Eu acredito com todo o meu coração que nós somos a última geração. Jesus vai vir. Quem ficar, meu Deus do céu. Eu que não quero, quero estar subindo logo. Mas vão ficar porque estão sendo enganados. Lembra, se conhecer a verdade vai libertar. Aquele que conhece a verdade de Jesus vai ser liberto. E
vai seguir com Jesus. Quem não for liberto, meu filho, vai ficar. Jesus bateu boca com eles. Qual foi a atitude de Jesus? Vamos ver o que Jesus fez. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Essa palavra não ia trazer hoje aqui. Essa palavra, na verdade, que eu estava pensando em trazer, foi uma outra palavra que eu também tinha pregado, que era sobre o apóstolo Paulo em Atenas, que ele chega e fala lá com os filósofos, tudo, como se ele estivesse aqui na prefeitura de lá, sabe, no palácio de lá, e ele, ousado, ele começa a falar do Deus, né, aquele Deus desconhecido, e ele prega sobre Jesus, que é o que nós temos que fazer, pregar sobre Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Mas eu tive um confronto ontem aí, que em vez de eu ter abaixado a cabeça, eu peguei e falei ácido, né, mandei um áudio, né, cara, isso é idiotice que você está fazendo, rapaz, estou ajudando e você está me falando asneira. Tá. Deveria ter feito? Não, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu teria feito igual Jesus. Respira, fica calmo. Muitas vezes as pessoas vão fazer coisas para nos atrapalhar. Quando você está no caminho de Deus, quando você está fazendo a obra, assim como Jesus está pregando, está ensinando, vai acontecer situações para te tirar da presença de Deus. Por isso que Deus me fez eu pregar essa palavra, porque quando eu estava lendo, eu falei, nossa, eu vi o meu erro e eu ainda vou ter que pregar sobre isso. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está passando por luta, está passando por dificuldade, e Deus ainda fala, ora para aquela pessoa, e às vezes você vai orar para aquela pessoa, a tua luta é maior do que a dela, e ainda assim você tem que orar e abençoar aquela pessoa. Isso é ser servo de Deus. Então eu não xinguei, não falei nada, porque não falo palavrão, né? Mas eu falei, isso é uma idiotice, porque era uma bobagem que estavam falando comigo. Estavam me acusando do trabalho e tal, e não tinha nada a ver. Sabe? Mas eu devia ter ficado quieto, só ignorar, bloqueio e está tudo certo. Mas eu fui responder. Jesus não respondeu. O que eu devia ter feito? Orado mais. Fala alguma coisa ou não fala. E se eu for falar o que o Senhor Jesus quer que eu fale? Esse deveria ser a minha atitude. Nessa eu vacilei. Né? Mas depois eu bloqueei tudo que veio na cabeça, né? Então, melhor eu bloquear, porque senão aí eu vou acabar xingando, acabar fazendo alguma coisa. Como que eu vou falar da palavra de Deus? Né? Como que eu vou falar da palavra de Deus se eu pecar? Isso nós temos que ter medo, tem que ter temor de Deus, irmãos. Isso eu estou falando para todos nós. Todos nós vamos ter lutas, eu citei alguma. Não é algo assim, nossa, visão, mas para mim é. Entendeu? Porque da nossa boca tem que sair palavras de bênção, tem que ser palavras verdadeiras, né? Que a pessoa ela escute e fala, nossa, é verdade, eu estou errado. Ou, se Deus mandasse não falar nada, continue tua vida. Você está com a consciência limpa? Ah, mas você não sabe lá em casa, você não sabe da minha família como é que é. Eles estão tirando sarro, eles falam isso, falam aquilo. Se Jesus não mandou você falar nada, você olha. Você está com a tua consciência limpa? Você está com a tua consciência limpa? Você está em paz com Jesus? Então, ó, Jesus fez isso. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas eles ficaram insistindo. E não é assim que acontece com nós. A pessoa fica infernizando a gente, sabe? Na cabeça. Jesus levantou com calma. Quem não errou, né? Eu tiro a primeira pedra, então. E a palavra de Deus fala que ficaram assim. E foi saindo dos mais velhos aos mais novos. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, ou às vezes a gente tem que falar pouco, mas falar com autoridade, lembra que eu estou falando? Com sabedoria que vem dos céus. E às vezes com a palavra que nós falar, a gente consegue resolver toda uma situação de embaraço, uma situação que a gente nem imaginava, que estava muito grande. Mas é por quê? Porque o Espírito Santo que te guiou. Então temos que abrir a nossa boca para falar segundo o Espírito e não segundo a carne. Se falaram da carne, aí meu filho, não vai gerar nada. Eu vou estar falando com vocês aqui e vocês vão sair a mesma coisa. Mas nós não podemos. Vamos continuando? Eu já estou terminando, porque eu começo a falar demais também. Eles estão distorcendo tanto a Bíblia, irmãos. Eu vi um vídeo uma vez,
é meio recente. A mulher chegou e falou bem assim, falou bonito, olha só como eles falam bonito, irmão, para enganar a turma. Eu faço parte, eu creio em Jesus, eu faço parte do Israel espiritual enxertado por Jesus, eu e a minha família somos abençoados. Bonito, né? Bonito. Nossa, que bonito falar isso, né? Agora, o que é família perante Deus? O que Deus considera família? Alguém sabe? O projeto de Deus. Opa! Projeto de Deus. Mas quem é a família? Quem é a família para Deus? Quem Deus constituiu como família? Aqueles 4 mandamentos. O homem é o marido. Opa! Agora! Eita-feira! O homem e a mulher. Ah, meu Deus! E eles não estão utilizando, sabe qual texto que eles utilizam? Presta atenção. Em Gênesis 12, 1-3, a mulher se baseou nesse texto para estar falando isso. Sucedeu que o Senhor dissera a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Porém, sabe qual que é a família que Deus está falando, que vai abençoar? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Falou, Cucu? O homem tem que se unir com outro homem? Não. Opa, mas não é toda a família? Ué, então, ele está estranho, então, né? Falou que era mulher com mulher? Falou que era o homem lá e mais umas 5 mulheres, achando que está nos países árabes lá? Uma só já é difícil. Então, irmãos, sabe por que ela estava falando isso? Eu e minha esposa somos abençoados, porque nós somos enxertados Israel espiritual. Distorceu ou não distorceu a Bíblia? Adulterou ou não adulterou? Alguém sabe o que significa adulterar? Irmãos, adulterar nada mais é algo de mentira. Opa! Gostamos de ter, irmão. Isso é você misturar alguma coisa que não é verdade ali e dizer que é verdade. Quer ver só um exemplo? Vai ficar fácil nós entendermos. Nós vamos lá, vamos abastecer o carro. Opa, gasolina adulterada. O que os caras fazem? Joga água lá para misturar. Você vai ver? Não vai. Aí vai render mais, né? Você põe um pouquinho e rendeu. Nossa, olha, o ponteiro foi lá em cima. Porém, você liga, o carro começa a morrer. Você anda um pouquinho. O que você vai ter que fazer? Vai ter que ir na oficina. O motor pode fundir, né? A vela estraga e tantas outras coisas. A palavra adulterada, irmãos, parece ser boa. Faça parte, vai abençoar todas as famílias. Parece linda, maravilhosa, doce. Mas é amarga no estômago, irmãos. Faz mal. Nossa, irmãos, espera aí, 33 já, desculpa. Vamos continuar lá. Eu falei que eu me empolgo. Então vamos para o final lá. Vocês já entenderam, né? Estou dando um exemplo. Não vou falar o nome que está falando, né, da mulher. Nossa, tem cada uma. Tem uma que pega o livro de Isaías e fala que vai fazer um ato profético para fazer tatuagem. Se quer fazer tatuagem, provavelmente deu, mas não fala que é ato profético da Bíblia ainda, né? Mas tá lá, quem tem mais seguidor? Eu, né? Tem milhões a mulher, né? Vamos lá? Terminar esse texto. Eu vou já ir para o final, irmãos, porque eu já passei muito tempo. Olha só. O 10. Então Jesus endireitou o corpo, né? E disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques. Eu vou começar a terminar aqui já. Irmãos, vai e não peques mais. Quantas pessoas que recebem o perdão de Deus, que recebem o livramento de Deus. Nossa, eu já vi, irmãos, às vezes bateu um carro, a pessoa está toda atrocidada, de repente Jesus cura ela, ela se liberta, ela vai,
E ela fala: não, se Deus me abençoar, se Deus me curar, eu vou voltar para a igreja. Não, porque eu vou dar testemunho na igreja. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Melhorou? Sumiu a pessoa. O que Jesus falou? Vá e não peça mais. Aquela mulher adúltera, só para a gente fechar, irmãs e irmãos, não é apenas uma mulher ali. Se nós for trazer para nós, somos eu, somos você, somos todos nós aqui. Todos nós somos adultos, todos nós somos mentirosos. Eu não falei que eu fui ríspido nas minhas palavras lá, bravo? Não se ire. É o que Deus fala. Então eu também pequei. E agora? Se nós não estivermos com Jesus, não buscarmos a Jesus, irmãos, nós estamos sendo julgados a todo momento no mundo espiritual. Aqueles homens que estavam em volta dela, que armaram aquela situação, porque aquela situação foi armada, irmãos. Se fosse uma situação verdadeira, o homem que adulterou também estava ali. Provavelmente eles pagaram para o homem lá, e como estava no ato, eles chegaram. Muitas vezes as pessoas vão armar cilada contra nós, e se nós cairmos, Satanás vai estar lá nos acusando. Aquela mulher representa eu e você, e aqueles acusadores é Satanás no dia que nós tivemos que falar com Deus. E quando chegar o trono branco, será que Jesus vai ser o nosso advogado? Vamos colocar de pé para a gente orar, irmãos? Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas é que tem muita lição se nós vamos começar a falar.